Alguém te pergunta, fala assim, o que você se considera, o que você responde pra Na pessoa? música? Não, vida. como pessoa, na vida. Pessoa, pode ser Cara, profissão, pode ser pessoa. Cara, eu sou um cara que eu tô tentando achar o que eu sou ainda, sabe? Não sei direito, cara. Eu, assim, falando profissionalmente, eu sou um cara que eu comecei por influência dos meus pais, em escola de samba, né? Então eu era apaixonado por aquele negócio das mulatas e da batucada da escola de samba, alegoria e da festa que existia dentro de casa, sabe? Antes, no período das escolas de samba e tal. Aquela bagunça, né? Aquela festa com cerveja, com samba e tudo mais. E eu pequenininho, né? E desde o meu primeiro ano de idade eu já desfilava de fralda, né? Minha mãe porta-bandeira, o meu pai fazia malabares com o pandeiro e tudo mais. E sambista, né, cara? Sambista. Fui ouvindo samba, até que eu comecei a estudar bateria. Foi o único instrumento que eu tenho estudo, assim, né? Que eu estudei um pouquinho. E daí eu fui pro rock and roll, mas daí eu fui pro rock and roll bonito mesmo, assim, cara, que eu não gostava de outra coisa a não ser rock and roll, rock progressivo, sabe? Todo mundo tem todo roqueirinho tem a fase do progressivo. Eu adorava todas essas bandas aí, né? Yes, né? Gentle Giant, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, que eram as coisas que eu ouvia mais, assim, né? E passei uma grande parte da minha vida apaixonada por isso, né? E até então, cara, foi uma coisa muito louca, porque assim, parece que toda aquela história de infância foi meio que abandonada, não abandonada, mas ficou meio no esquecimento, assim, sabe? Fiquei tão apaixonado pelo rock e tal, não sei o que ficou no esquecimento. Depois eu vim juntar tudo isso aí, depois que o sambô apareceu, saca? Porque eu gostava muito do samba, do pagode e tudo, mas eu tinha parado de trabalhar, de fazer essas coisas, né? Eu tava no rock, no pop e tal. Mas é bacana porque, quem é fã, normalmente o cara que é fã de rock, assim, ele muitas vezes não tem ideia de como o samba e o rock são próximos. Porque a maioria dos roqueiro mesmo, é apaixonado por samba. Não é? Tem os roqueiros do Brasil, um monte deles. O Cazuza que todo rebelde, Lobão também. Sabe, o Cazuza, ele passou a ter orgulho do nome dele, que era Agenor, quando ele descobriu que também era o nome do Cartola. Sabe? Olha que legal. E aí ele, que legal, eu tenho um nome... Foi um dos grandes intérpretes do Cartola, né, meu? Exato. Eu tava vendo isso num podcast que eu tava assistindo antes de vir pra cá, da mãe dele, da Lucinha, né? Tava falando exatamente isso, cara. Quando o Cazuza canta aquela música A Vida é um Moinho, que, pra mim é a música mais bonita que tem, é a música Moinho. Sensacional. E é interessante como na voz do Cazuza, na interpretação do Cazuza, ela ganha um outro sentido. Sabe, porque o Cartola fez essa música pra filha dele, que estava saindo de casa para se casar, tudo. E ele faz uma música se despedindo da filha dele. E quando o Cazuza canta, você vê que ele está se despedindo da vida, sabe? Ele canta, você vê que é ele, e ele vai falando, ainda é cedo, amor, mal começastes a entender a vida. Parece que ele tá se despedindo, sabe? Tá cantando para ele mesmo, né? Exato. Muito bacana, muito legal. Legal. E depois que eu entendi esse negócio, que o samba tava muito dentro de mim e que eu conseguia tocar o samba, porque o samba ou você toca ou você não toca, você não consegue aprender, sabe? Você não faz aula de samba, você faz aula de harmonia, mas a levada, a pegada do samba, assim, é um negócio que você sabe ou você não sabe. E eu via que eu tinha isso... E eu era apaixonado pelaquela veia, eu tinha aquela veia rock and roll na hora de cantar e tal. Aprendi a cantar com os roqueiros e tal. E quando o sambô apareceu, eu tive a possibilidade de misturar isso. E você sabe que até com um certo preconceito meu mesmo disso tudo, sabe? E depois que eu fui desmantelando essas coisas aí, que eu fui falando, porra, caramba, cara... E é legal, sabe? Dá pra fazer e dá pra ficar legal e dá pra gente fazer e isso aí... Um samba legal, assim, com, sabe, essa mistura ser honesta, sabe, uma mistura honesta de música boa, assim, de música que tá dentro da gente, né? Então acabou ficando natural depois de um tempo, isso tudo. Foi muito legal, cara, a passagem que eu tive com o sambô, né?
A gente vai falar com calma. O que você... O que a gente pergunta pra todo mundo também. O que você não virou quando cresceu? O que você queria ser quando cresceu?